amiguinhos, tudo bem com vocês? Nossa aula de português hoje será das páginas 19 até a página 22. Vamos lá? Então hoje nós começaremos lendo um texto, tá? Mais um textinho sobre a Chapeuzinho Vermelho. Mais um reconto. E hoje nós vamos ler Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Lembra que existe o conto original, que é Chapeuzinho Vermelho. Porém, nós já lemos Chapeuzinho Azul e agora nós iremos ler Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Então vamos conhecer esse reconto aí dessa história. Senta aqui mais perto, Chapeuzinho. Fica aqui mais perto da vovó. Fica. Mas vovó, que olho vermelho e grandão. O que houve? Ah, minha netinha, esses olhos estão assim de tanto olhar para você. Aliás, está queimada, hein? Guarujá, vovó. Passei o fim de semana lá. A senhora não me leva a mal, não. Mas a senhora está com o nariz tão grande, mas tão grande. Tá tão esquisito, vovó. Ora, Chapeuzinho, é a poluição. Desde que começou a industrialização do bosque, que é um Deus nos acuda. Fico o dia todo respirando este ar horrível. Chegue mais perto, minha netinha, chegue. Então, olha que diferente esse conto. Vocês perceberam o quê? Que ele está moderno, né? Está nos dias atuais. Porque a Chapeuzinho tá bronzeada, porque ela foi pro Guarujá. A vovó tá com o nariz grande porque tá irritado. Provavelmente ela tá com rinite, né? Por conta da poluição. E quem reescreveu esse conto aqui, Chapeuzinho Vermelho de Raiva, foi o escritor Mário Prata. Ele nasceu em 1946 em Uberaba, Minas Gerais. É autor de crônicas, novelas e peças de teatro. Uma marca característica da sua obra é o humor, um modo bem humorado e crítico de observar situações do dia a dia. Então vamos conhecer um pouquinho. Este daqui é o escritor Mário Prata, tá? O autor Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Agora nós iremos à interpretação, lá na página 20. Então está perguntando na questão 2. Quais são os personagens presentes nesse trecho inicial da história? Então, quem participa, né? Quem participa do trecho inicial da história, né? Então, é a Chapeuzinho e a sua vovó, ou a Chapeuzinho com o lobo mal fingindo ser a vovó, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho dos contos que nós já lemos, né? Então, quem são os personagens da história real da Chapeuzinho Vermelho? É a Chapeuzinho, o lobo e a vovó. E onde você imagina que eles estejam, né? Como é um reconto de uma história, você pode pensar que eles estão na casa da vovó, né? Porque a história, se você for parar para pensar, se passa na floresta e se passa boa parte na casa da vovó, né? Então, você pode colocar aí que eles estão na casa da vovó. Na questão número 4, esse trecho inicial lembra um diálogo da história tradicional da Chapeuzinho Vermelho. Relembre esse diálogo e desse trecho da versão original. Então, vamos lá. Aqui, no quadro vermelho, está a versão do Mário Prata, tá? Da Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Então tá assim. Mas vovó, que olho vermelho e grandão, o que houve? Ah, minha netinha, esses olhos são assim, de tanto olhar para você. Aliás, você tá queimada, hein? No diálogo da versão original, como ficaria, né? Então vamos lá. No diálogo original da versão do Chapeuzinho Vermelho mesmo, ficaria assim. Vovó, que olhos grandes são esses? São para te ver melhor, minha netinha. Então, esta resposta aqui, vocês podem colocar no quadro amarelo.
que é o diálogo original, da versão original do conto Chapeuzinho Vermelho. Na questão 5, o trecho lido começa e termina com um pedido da vovó, né? Então, que pedido é esse? O que a vovó está pedindo aqui, na versão do Mário Prata, né? Vamos ler de novo? Ah, minha netinha, esses olhos estão assim de tanto olhar para você. Aliás, está queimado, hein? Mas lá no texto, tem o pedido da vovó aí. Vamos ver qual é o pedido? Vamos lá. Tá bem no finalzinho aqui um pedido da vovó. Chegue mais perto, minha netinha. Chegue mais. O que a vovó tá pedindo? Para ela sentar perto. Não tá pedindo para ela sentar perto? Tá? Então, este é o pedido da vovó, né? A vovó tá pedindo para a netinha sentar, ficar perto dela, porque ela está com saudade. E por que será que a avó insiste nesse pedido, né? Quando alguém pede muito para você sentar do seu lado, é por quê? Porque você gosta muito dela, né? Porque você tá com saudade. Então, de acordo com o que você imagina, por que você acha que a vovó pede tanto que ela sente do lado dela? Na número 6, você vai ler o trecho a seguir e comentar a diferença desse final com a história tradicional. E essa boca imensa, a vovó pula da cama e coloca as mãos na cintura brava. Escuta aqui, queridinha, você veio aqui hoje para me criticar, é? Então, essa daqui também é a continuação da história, porque nós só lemos um trechinho. É a continuação da história do Mário Prata, da Chapeuzinho Vermelha, desse conto que nós estamos lendo, né? Chapeuzinho Vermelho de raiva. Então a vovó tá falando o quê? Poxa, você veio aqui pra quê, né? Só pra me criticar, falar da minha boca, falar do meu nariz, falar dos meus olhos. Você veio aqui pra matar a saudade, pra ficar comigo ou pra me criticar? A avó ficou brava nessa versão aí, hein? Ela não gostou das perguntinhas que a Chapeuzinho fez sobre ela, né? Uma ou outra tudo bem, mas tantas perguntas assim, né, gente? Fica um pouco desnecessário. Agora, mudando de assunto, nós iremos focar na nossa língua portuguesa. Então, nós iremos falar palavrinhas com S, Z e X. Então, são 3 letrinhas que elas têm o mesmo som praticamente. Então, muitas vezes a gente confunde. Será que essa palavra escreve com S, com Z, com X? Por quê? Porque o som delas é bem parecido. Então, vamos reler o trecho e vamos prestar atenção nas palavrinhas que estão em destaque. Guarujá, vovó. Passei o fim de semana lá. A senhora não me leva mal, mas a senhora está com o nariz tão grande, mas tão grande, tá tão esquisito, vovó. Prestaram atenção nas palavras destacadas? Agora observe as letras em destaques nessas palavras. Nariz esquisito, né? Então nós temos a letrinha Z e a letrinha S. Nessas palavras, os sons representados pelas letras Z e S destacadas são iguais ou são diferentes? Elas têm o mesmo som. O que você acha? Elas são iguais, né? Elas têm o mesmo som. Leia agora outra palavra e observe a letra em destaque, que está em vermelho. Exemplo. Nessa palavra, o som representado pela letra X é igual ou diferente dos sons representados pelas letras Z em nariz e S em esquisito? O que você acha? É igual, é diferente, mudou alguma coisa? É igual, não é? Ou seja, a letrinha S, Z e X, elas têm o mesmo som na sílaba. Então, o mesmo som pode ser representado por essas 3 letrinhas: nariz,
esquisito exemplo. Parece que foi escrito ou com S, ou com Z, ou com X. Essas 3 palavrinhas. Agora, nós iremos exercitar aí, tá? Então, leia essas palavras. Azar, azeitona, azaleia. Quando a palavrinha é com Z, percebam que parece que nós viramos uma abelhinha, que faz zzz, certo? Um mosquitinho. Então, toda vez que for a letrinha Z, Z, olha o som que faz. Z, tá? Azar, azeitona, azaleia. Perceberam que dá uma tremidinha na língua, tá? Nas palavras do quadro, pinte as letras que representam o mesmo som representado pela letra Z nas palavras acima. Então, aí tem palavrinhas com S, tem palavrinhas com X e tem palavrinhas com Z. Algumas, elas têm o mesmo som, elas dão essa tremidinha. Então, quando der essa tremidinha da abelhinha, do mosquitinho, vocês vão pintar a letra S, X e Z. Então, vamos ver? Róseo, róseo, ou Z. Então, vocês podem pintar a letrinha S da palavra róseo, tá? Exagero, exagero. Tá vendo como também dá aquela tremidinha? Exagero. Pode pintar o X também. Entenderam como é para fazer? Agora as outras palavrinhas eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, tá bom? Temos aí outras palavrinhas que tem. Na questão 4, você vai completar as palavras a seguir como as letras Z, S ou X. Então aí vocês vão colocar se a palavrinha é escrita com S, com Z ou com X. Façam esse exercício com calma para vocês se concentrarem e pensarem bem nas palavrinhas, tá bom? Depois, na questão 5, você vai copiar. Quais palavrinhas aqui desse quadro você escreveu com a letra Z? Aí você vai copiar aqui. Quais com a letra S e quais com a letra Z? Aliás, X, tá? Letra Z, letra S, letra X. Só uma dica. Todas as linhas serão ocupadas. Então, terão toda essa quantidade de linha com a letra Z, com a letra S e com a letra X. Agora, para finalizar, esse é o último exercício da aula de hoje, tá? Que nós retornaremos falando sobre o conto. Você lê o começo e o final da história de Chapeuzinho Vermelho de Haydn, escrita por Mário Prata. Nessa história, o escritor reinventou o diálogo da Chapeuzinho com o avô lobo da história tradicional. Com a avó lobo da história tradicional. Você leu a pergunta e a resposta a respeito dos olhos e do nariz da avó. Então, agora você vai recriar as perguntas e respostas a respeito das orelhas e da boca da vovó. O que a Chapeuzinho teria perguntado referente... Vamos focar apenas nas orelhas, então. Porque na boca nós vimos, né, um pouquinho antes. Então, vamos focar apenas nas orelhas. O que você acha que a menina teria perguntado e o que a vovó teria respondido relacionado às orelhas dele? Então, antes de começar a escrever o diálogo, anote 2 diferenças que você considera mais importantes entre a história tradicional e a recontada por Mário Prata. Então, na diferença 1, você vai escrever como é a pergunta original que ela faz referente às orelhas da vovó. E na diferença 2, você pode colocar o que ela perguntaria. Depois que você fez isso, você vai escrever aqui. Então, a Pro vai dar um exemplo de como vocês vão escrever esse diálogo. Apenas um exemplo, mas sejam criativas, tá? Sejam criativos nas respostas de vocês. Então, nós poderíamos, né, fazer. Que orelhas grandes são essas, vovós? Então, a sua pergunta, ela não pode ser assim, né?
Então, parecida com o original, como a Bru colocou. Então, você pode perguntar de uma forma diferente, como se você fosse perguntar para sua avó, né? Como está a orelha dela, como a orelha dela está diferente. E aí, a neta responde: são para ouvir música melhor, minha netinha linda. Isso foi um exemplo. Não esqueçam do quê? Do travessão, porque é um diálogo. E da pontuação final. E que as frases começam com a letra maiúscula. Tudo bem, meus amores? Então, o que nós aprendemos na aula de hoje? Na aula de hoje nós aprendemos que as letras S, Z e X podem representar o mesmo som. E nós aprendemos também que contos tradicionais foram reescritos e recontados por outros escritores, inclusive de uma forma atual, né? Voltada para os dias de hoje. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição para ajudá-los. Mandem mensagem na plataforma que eu vou tirando as dúvidas se surgirem, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula.